Bom dia, meus alunos, tudo bem? Vamos começar mais uma aula hoje? Então, anotem aí no cantinho da apostila, hoje é dia 26 de junho e hoje nós vamos ter aula sobre Breve História da Ciência, capítulo 8, grupo 4. Vai da página 158 até 167. Bora lá? Vamos começar mais uma aula então? Bom, então aqui no primeiro, nós vamos falar a breve história das ciências. Então, desde o século XVI, os avanços social e tecnológico da sociedade estão associados diretamente ao desenvolvimento da ciência. Durante o desenvolvimento das pesquisas científicas, os cientistas encontram soluções para muitas dificuldades cotidianas, como iluminar um ambiente ou preparar um alimento. Também desenvolvem soluções para problemas mais complexos, como a cura de doenças e avanço de recursos digitais que hoje temos ao nosso dispor. Quando pensamos em ciência, talvez a primeira imagem que imaginamos seja a de um cientista mais velho e genial, vestindo um jaleco branco, fechado em seu laboratório repleto de equipamentos, com vidros cheios de líquidos coloridos e a possibilidade de ocorrerem até explosões. Realmente, a gente vê muito isso em desenho animado, turma? Então, antigamente eles trabalhavam sozinhos com as suas invenções, E no próximo slide nós vamos ver que eles trabalham em grupos. Então, vamos lá para o próximo. Na verdade, a prática científica pode ser muito mais simples e democrática. Os princípios que orientam a ciência contemporânea podem ser seguidos por qualquer pessoa, pois eles começam com uma vontade natural de responder às perguntas, tais como: o que é isso? Como funciona? De onde veio? Como posso resolver esse problema? Hoje em dia, praticar ciência é basicamente elaborar e testar explicações do que nos interessa, com base na observação e no estudo de fatos e fenômenos. As explicações de fatos e de fenômenos, conhecidos ou não, que podem ser chamadas genericamente de hipóteses, para serem aceitas pela comunidade científica, passam por inúmeras testes, que podem ser feitos por meio de experimentos e cálculos matemáticos. Os resultados dos testes podem confirmar ou não a hipótese elaborada pelos cientistas. Bom, então aqui, hipótese. O que é hipótese? Então eu vou dar um exemplo. Eu posso pegar uma caixinha, colocar alguma coisa dentro e eu vou falar para vocês. O que pode ter dentro dessa caixa? É uma hipótese, vocês vão tentar descobrir. Então tem aquela palavrinha pode, tá? Método científico, então a gente sempre vai ter uma pergunta. O que há dentro dessa caixa misteriosa, É uma pergunta. A hipótese, o que pode ter dentro dessa caixa? Então eu estou deduzindo, pode ter uma borracha, pode ter uma bolinha de gude, pode ter clips e assim por diante. E a experimentação? É utilizar os sentidos, alguns sentidos que nós temos, por exemplo, o olfato, a audição, o tato, o paladar, visão, tá? Então, esses daqui são assim, vocês tentarem entender como elaborar um método científico, tá? O que é pensamento científico? É a capacidade das pessoas para formular ideias e representações mentais de forma racional e objetiva. Esse tipo de pensamento se distingue dos pensamentos cotidianos, metafísicos, que é teóricos, e mágicos.
Bom, então aqui fala dos pensamentos científicos, né? Então são pessoas, os pensadores, então eles tinham as suas teorias e aí eles faziam as suas anotações, tá? Para poder desenvolver um projeto. Vamos falar agora sobre Galileu Galilei. Nasceu em Pisa, na Itália, no ano de 1564. Ele se tornou um grande físico, astrônomo e matemático, que acabou contribuindo para uma grande revolução na ciência que ocorreu nas primeiras décadas do século XVII. E é inclusive considerado por muitos como um dos fundadores da física. Galileu foi um grande inventor. Desenvolveu, entre outros instrumentos, o primeiro termômetro, um aparato de medição dos batimentos cardíacos e o primeiro telescópio, usado para demonstrar o modelo heliocentrismo, ou seja, o Sol é o centro do universo, que contrariava as autoridades da época. Bom, então, o Galileu ele defendia essa teoria, que o Sol é o centro do universo. Então, o modelo que vocês têm aí recebe o nome de heliocentrismo, tá? Então, significa o quê? Que o Sol é o centro do universo. E aí, o que aconteceu naquela época? Para a igreja, que ditava as regras a serem seguidas pela sociedade, a Terra era imóvel e o Sol girava ao seu redor. Ao contrário, ao contrariar essa teoria, Galileu foi condenado pela Inquisição e foi para o tribunal. Para livrar-se de uma condenação mais severa, Galileu foi obrigado a negar publicamente essa teoria do heliocentrismo. E então foi condenado a viver em uma prisão domiciliar. Galileu morreu cego e perseguido pela Igreja. Só em 1992, mais de 3 séculos depois da sua morte, a Igreja, revendo o processo, absolveu Galileu de qualquer acusação. Agora nós vamos falar sobre Isaac Newton. 1647 a 1727. Nascido na Inglaterra, era físico e matemático. Levantou a hipótese da existência de uma força de atração universal entre os corpos qualquer parte do universo. Estava descoberta a lei da gravidade. É por causa da força da gravidade que as coisas caem quando são soltas no ar. Diz a lenda que Isaac Newton estava descansando embaixo de uma macieira e teria descoberto a lei da gravidade após uma maçã cair em sua cabeça. Se isso aconteceu ou não, ninguém sabe. Bom, então olha só, Isaac Newton, através dessa imagem, ele conseguiu ter a ideia da lei da gravidade, tá? Então, na Lua tem gravidade, só que ela é 6 vezes menor que a Terra. Então, por exemplo, se uma criança pesa 30 quilos, então lá na Lua o peso dela vai continuar 30 quilos. Só que como a Lua tem a gravidade menor, então eu faço 30 dividido por 6. Então lá na Lua é como se ela pesasse 5 quilos, tá? Isso lá na Lua, mas o seu peso, a sua massa corporal continua com 30. Quanto maior o objeto, mais gravidade tem. Então, só para voltar, a sua massa continua o mesmo. O que é a massa? O seu peso, tá? É só para vocês terem a ideia que como a gravidade lá na Lua é menor, então o peso
parece aparentemente que se tornará menor, mas continua o mesmo, tá? Bom, agora nós vamos ver aqui as ciências de hoje. Desde o século XVII, a ciência vem se modificando e se consolidando como uma das formas de registrar e interpretar os fenômenos da natureza. Ao longo do tempo, o acúmulo de conhecimento permitiu que os cientistas se especializassem em determinados problemas. Com isso, a ciência foi sendo dividida em áreas como astronomia, física, química, biologia e medicina. Cada área do conhecimento tem suas perguntas específicas e formas diferentes de obter suas respostas. Existem, porém, algumas características comuns, a maioria delas que constituem a prática científica. Os cientistas observam o fenômeno da natureza e fazem perguntas sobre esses fenômenos. Eles podem utilizar conhecimentos prévios sobre determinados assuntos para buscar compreender diferentes fenômenos ou então elaborar hipóteses. Então, como eu disse lá no início, antigamente os cientistas eles trabalhavam sozinhos, tá? E hoje, nos dias atuais, nós podemos ver que os cientistas eles trabalham em equipe, tá? Então, a partir daí, eles perceberam que era muito difícil trabalhar tudo junto. Então, eles começaram a dividir em áreas, tá? Então, uma turma de cientistas vai trabalhar com astronomia, outra turma trabalha com física e outra química e assim por diante, tá? Então, eles fizeram isso para facilitar as suas descobertas. A prática científica também depende do estudo conhecido, já existente de um problema. Por isso, a ciência é um fenômeno social que depende de um esforço coletivo. Então, por exemplo, nessa imagem vocês estão observando. Então, um cientista ele foi lá e ele conseguiu encontrar um osso, só que ele ainda não conseguiu determinar ou descobrir de quem era esse osso, de que espécie que era esse osso, tá? Então, o que ele fez? Fez a coleta desse material, levou para o seu grupo e o grupo está trabalhando junto, tá? Eles estão analisando para chegarem num consenso. Bom, a partir de agora, vocês vão assistir vídeos. Então, o primeiro vai ser Galileu Galilei, o pai da ciência moderna. O segundo, quem foi Isaac Newton? E o terceiro, a experiência do arco-íris. Então, eu quero que vocês prestem muita atenção nesses vídeos, que depois nós iremos conversar sobre eles, tá? E após terminar essa aula e após terminar os vídeos, vocês vão fazer as atividades da página 168, 169, 170 e 171. E nós iremos corrigir juntos na aula ao vivo, ok? Então, pessoal, caprichem na aula, caprichem nas atividades, que daqui a pouquinho eu irei estar com vocês presente para a gente corrigir, ok? Beijos e até daqui a pouco, hein?